Aleluia! Glória a Deus. Inclina sua cabeça, vamos orar. Amém? Meu Deus, em nome de Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor. Guarda-nos em tuas mãos. Visita cada um dos teus filhos nesta noite, abre a porta da tua palavra, nos dá a tua graça. Pai, nós te pedimos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor. Amém? Tem pessoas que não gostam muito do Antigo Testamento porque é meio pesado, né? Quando a pessoa é nova convertida, ela gosta de ler Novo Testamento, né? Ela não se identifica com o Velho Testamento. Só Evangelho, né? Só Evangelho. E quando a gente é filho de cristão, como é o meu caso, a gente só lê o Velho Testamento. A gente lê o Novo, mas lê muito mais o Velho. Amém? E quando é assembleano, como eu fui, e sou ainda na alma, né? Não tem como tirar isso. Aí que a gente lê mais ainda o Velho Testamento. Amém? Eu lecionei na escola dominical há muitos anos. Sempre lecionei para todas as idades, né? Então, quando lecionava para as crianças, eu lecionava de uma forma para eles decorarem as histórias da Bíblia. Amém? Porque a Bíblia diz assim: se obedeceres a minha voz. É a voz de quem? De Deus. Se obedeceres a minha voz. Jesus diz: eu sou o quê? O bom pastor. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha. Outros vieram antes de mim, mas eram ladrões e salteadores. Ladrão é quem rouba, né? Salteador é quem pula em cima, bate de pau e rouba. O camarada, além de roubar a ovelha, pulava em cima, batia de pau. Hã? Hoje não acontece mais isso. Hoje não tem mais ladrão, tem? Tem que ir embaixo da ovelha, pula em cima. Não tem mais, né? Acabou. Mas a Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus conosco. E nós podemos saber e discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Amém? Não adianta querer enganar, porque para Deus tudo está patente aos olhos dele. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? A palavra do Senhor, onde o pastor leu, Deuteronômio capítulo 28, é uma das coisas que o judeu precisa aprender. Precisava aprender e precisa ainda. Já disse para os irmãos que aos 13 anos o judeu é chamado na sinagoga o menino, e ali ele é chamado, feito uma chamada oral. Ele tem que responder os mandamentos. Quais mandamentos, pastor? Os 10? Não. 623 mandamentos. Porque dentro dos 10 mandamentos estão escritos outros mandamentos. E ao todo ele tem que saber 623 mandamentos. Até os 12, 13 anos de idade. Se ele não passar na chamada oral, o que acontece com ele? Ele não pode se formar, não pode estudar, ele não pode ser um médico, um engenheiro, não pode ser um advogado, ele não pode estudar. Essa é a lei do país. Quem tem a palavra tem a oportunidade, quem não tem vai trabalhar de pedreiro. Não que isso diminua a pessoa, mas não vai poder estudar, não vai ter portas abertas nas universidades. Amém? Entenderam? É isso que Jesus estava fazendo dentro do templo. Quando o pai, quando os irmãos, a mãe vão em Jerusalém adorar, ele fica, os tios, e ele fica dentro do templo. Ele estava respondendo para aquelas pessoas da sinagoga as perguntas que estavam sendo feitas a ele. Depois disso, a Bíblia não fala mais de Jesus, senão quando ele aparece com 30 anos de idade. Aleluia! Por quê? Porque ele passou. Ele passou, irmão. Mas lá em João está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra,
E o verbo estava com Deus. Verbo é a palavra que indica ação. Quem é o verbo de Deus? Jesus. Se ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Amém? Ele, a palavra, estava ali respondendo sobre a própria palavra, porque ele ouviu a voz de Deus. Amém? Ficou tão bom o culto que ninguém mais saiu do culto. O culto pegou fogo, pastora, e ninguém saiu dali. Só a família dele que estava lá adorando lá fora, porque não podia entrar onde ele estava. Era uma coisa secreta. Só o pai podia participar. O pai não estava mais presente. Então Jesus participou sozinho. Mandou a presença dele com os irmãos e com a mãe, e com os tios e com os parentes. Eles foram embora 14 quilômetros a pé. E só depois de 14 quilômetros e meio sentiram a falta de Jesus. Voltaram 1 dia e meio, 2 dias e meio, não me lembro. E quando eles voltam, Jesus estava onde? No mesmo lugar, falando ainda aquilo que ele tinha escutado. Porque Moisés, quando recebe os mandamentos do Senhor, ele diz o seguinte: Deus mandou dizer o seguinte, que é para falar este mandamento para os seus filhos, filhos dos seus filhos, todos os dias. Quando a gente fala da palavra, só no dia de culto. E olhe lá, o irmão falou aqui, o evangelista, que tem gente que nem lê a Bíblia para pregar mais. Olha no YouTube, né? Olha no YouTube, vê uma pregação bonita, aí se enche da pregação bonita e vem pregar bonito. Nem lê a Bíblia. É um CD virgem. Cada hora ele grava uma coisa, né? Amém? Mas ele mandou falar o quê? Para o filho todos os dias, para que o filho pudesse aprender e entender o que ele estava fazendo, o que Deus queria dele. Porque o filho ia crescer e depois o filho ia fazer o quê? Ia ter que ir lá no templo responder o questionário. Mas era só esse o objetivo? Não. O objetivo era ensinar o menino no caminho que deve andar. E depois de muitos dias, vai que ele se desvie, ele ia voltar para o caminho, porque ia se lembrar da palavra. Amém? Eu estava com 18 anos, com 15 saí da igreja, com 18 anos eu voltei para a igreja. Amém? Porque eu me lembrei da palavra. Porque eu me lembrava todo dia, na hora que eu me deitava, uma voz vinha e falava assim: Silvio! Eu falava: o que é? Se pedir a tua alma hoje, para onde você vai? Eu sei lá. Mas um dia falou fundo no meu coração: Silvio! Eu falei: o que foi? E se te pedir a sua alma hoje, para onde você vai? Aí eu entendi onde eu ia. Eu sou cristão, irmãos, e eu tenho uma dificuldade de lidar com alguns tipos de pessoas que são cristãos também e que parece que não ouviram a voz do Senhor. São pessoas que querem que as outras morram. Já viram pessoas assim? Querem que as outras pessoas morram. Ele não quer que elas morram só, não. Tem que morrer e tem que ir para o inferno. Não é? Quem você é? Sou filho de Deus. Ah, é? E para onde você quer que o irmão vai? Para que o outro lá vai? Para o inferno. E tem uns que falam assim: ó, se for para o céu, não quero ir com ele não. Quero ir sozinho. Mas se ele for para o céu, prefiro ir para o inferno. Crente. Crente. Nunca viram um crente desse? Nunca passou alguém assim aqui? Só tem na China, irmão, na França. No Brasil não tem essas coisas, graças a Deus. Amém? Mas pense nisso. Pense que você ou eu, pensando assim, nós estamos tardando a nossa vinda aqui. Nós estamos ficando mais tempo aqui, porque Deus tem um número no coração dele. Deus imaginou um número para poder aplacar a dor dele. Se faltar um, ele não vem. Se faltar um, não termina, né, pastor? Só quando a última entrar. Tem que entrar todas, irmão. 99 ovelhas estavam no aprisco. Uma estava onde? Sei lá. 99 quer dizer 99% de 100. 99% de 100 estava lá dentro. 1% estava lá fora. Mas é 100, né? Se fosse 1000, teriam 10 lá fora. Se fosse 10 mil, teriam 100 lá fora.
Se fosse 100 mil, teria 1 mil lá fora. Se fosse 1 milhão, teria 10 mil lá fora. Se fosse 1 milhão, teria 1 milhão lá fora. Se fosse, não, teriam 10 milhões lá fora. Entende? Ele não volta. Porque é percentual, não é 100 menos 1, é 99%. Está dizendo assim, se não tiver 100%, não termina. Aí a gente fica, morre, vai para onde? Pro inferno. O diabo ganhou. O diabo, derrubei mais um. Adiei. E você, quem que te ajudou, diabo? Teu filho lá. Como assim? Deus fica espantado. Foi o fulano de tal lá da Avenida João Paulo, 2000 e quanto aqui passou? 127. Mandou pro inferno. Eu falo porque eu já fui crente assim. Não te mandar pro inferno. Eu ainda era bonzinho. Porque eu orava assim: ô salva, manda pro inferno. Eu não era bonzinho, né? E tinha uma família. Sabe daquelas famílias que passam pelo seu pai, depois vem para você e você tem que cuidar da família? Eu peguei uma família assim. Passou pelos meus pais. Meu pai é uma pessoa que não procura ter problema com ninguém, não arruma problema com ninguém. E morou no lugar 30 anos sem arrumar problema com ninguém. Mas minha mãe tinha que aguentar os problemas que as pessoas arrumavam e meu pai não resolvia. Tinha um homem que ele entrava pelo fundo do quintal assim, naquela época, né? Estamos falando de 50, 60 anos atrás. As casas não tinham muro, eram cercas. Ou era de arame farpado, ou era de arame, ou era de mato. E as casas eram uma do lado da outra assim, não tinham. E a do meu pai tinha uma cerca de arame. O homem cortava com o alicate, entrava pelo fundo quando a minha mãe estava lavando roupa e mexia com a minha mãe. Minha mãe muito baixinha, e toda baixinha é brava, você é alta, né? Toda baixinha é brava, não é? Minha avó baixinha, brava. Minha mãe baixinha, brava. Eu tenho uma filha bem baixinha, brava, aquela que vem aqui. A mais brava de todas. Eu nunca briguei com ninguém, com a minha filha eu já briguei. Porque ela já brigou comigo. Porque ela é brava. Então, pessoas baixas são bravas, você é alta, né? Porque as pessoas... Né? E ele arrumava... E a minha mãe já lavava roupa com a enxada aqui, ó. Ou enxadão, ou facão. Quando ele vinha, tinha que correr. Porque as baixinhas corriam atrás dele com enxadão. Fui morar lá, irmãos. Fui morar lá. Herança de pai e mãe, né? A casa, não, os vizinhos. Primeiro ano, segundo ano. Eu saía para a escola dominical, o homem, todo domingo ele fazia questão de varrer a calçada dele e jogar sujeira na minha. Chegava na escola dominical, tinha que catar a sujeira dele, que estava na minha calçada, pôr no saco e pôr pro lixeiro guardar. Pegar na segunda. Quando ele não ia lá e rasgava o saco, espalhava tudo assim na frente da minha casa. Velho, hein? Eu jovem, 19 anos, 20 anos, e ele um senhor, já um ancião. Em vez de me dar exemplo, estava dando mau exemplo. E foi! E as filhas provocavam, e ele provocava. Aí um dia ele resolveu reformar o telhado da casa dele. E colocou todos os paus do telhado para fora, assim, sabe? Não fez um negócio bonitinho. Pôs aqueles paus sobrando assim. E aí, o meu quintal, a minha calçada era mais alta que a casa dele. E os telhados dele estavam no meu quintal assim, os paus tudo lá. O que você vai fazer? Meu tio perguntou. Eu falei, vou meter o serrote. E meti o serrote. Aí estou serrando lá. Ele vem, tá fazendo a minha casa aí? É para botar a mão na minha casa. Eu serrando, nem respondia, serrando. E eu não era batizado. Eu já era batizado na igreja, mas eu não era batizado. E aí eu peguei... Eu fiz, não vou falar isso. Tem gente que vai fazer, né, mano? Pastor, eu fiz, vou fazer também. Eu taquei o pau, irmão. Sentei o pau nele. Cada um que eu tocava nele. Encerrei tudo. E falei, se pode de novo, eu saio na sua casa no meio. Você não mexe comigo. Eu estou dando paz para você. É porque eu não ouvi a voz de Deus direito, sabe? Ouvi até a metade, não ouvi inteiro. Passou, irmão, esse homem perturbando. Eu falava, Jesus, não aguento mais. E um dia eu fui... Descobri que minha casa estava caindo porque eles estavam derrubando. E resumindo, chegou o dia da oração, porque eu não aguentava mais. Falei, eu vou fazer besteira, melhor eu orar. Aí fui orar de madrugada e orei bem assim: Senhor, quem for para salvar, salva, senão mata. Como que é, Silvio? Senhor, eu sou teu profeta? É, Silvio.
Então é assim, ó. Se não for para salvar, quem for para salvar, salva. Quem não for, mata. Se mata, vai para onde? O inferno, manda para lá. O inferno agradece. Outro dia o homem está em cima da garagem dele, batendo com um pedaço com um martelo em cima de umas madeiras lá. Deu uma martelada e desceu tudo. Desceu ele, os pau. E entrou caibro, pau para todo lado no homem. Meu Deus. Dali o homem foi ficando doente, desviando, morreu. 15 dias. Glória a Deus. E eu, glória a Deus. Aleluia. Crente, irmão. Falei, acabou um já. Mas tem os outros. Eu tinha que ver até o último. Esse aí não era para salvar, não prestava. Vamos ver os outros. Cheio de amor, né? Pastor já. Estava já começando a pastorar a igreja. Olha, cheio de amor. Irmãos, teve um que foi me desafiar lá, porque eu estava fazendo o muro, ele foi desafiar. E ó, genro. E eu falei, se Deus tocar em você, só com o dedinho você já morre. Você está morto, não sabe. Pois o homem pegou câncer. Pegou câncer não, né? Ficou acometido de câncer. Morreu em 6 meses. Uma brigaiada lá, daqui a pouquinho começaram a fazer culto na casa deles. Elas não funcionam, né? Começaram a fazer culto na casa deles. Porque quando falava assim, o Silvio pegava demônio em uma das filhas. Porque eu falei, não é nem para falar meu nome, eu já proibi. Aí começou a pegar demônio. Aí começaram a fazer culto. Hoje, irmão, todas as filhas, que era treva, viu? Crentes. Eu fiz igual o Jonas, eu coloquei a moeira lá, fiquei olhando. Não é possível que Jesus vai salvar essa gente. Salvou. Salvou a velha, salvou as filhas, salvou toda a família. Agora eu passo lá, Pai Senhor, pastor. Pai Senhor. Tenho que dar parte para eles, porque eles são crentes. Amém? Amém? Amém. Só que os... Você está ouvindo a voz de Deus? Aleluia. Jesus falou assim, olha, amai os vossos inimigos. Quem, Jesus? Os inimigos. Nós somos filhos de Abraão, como você. Ah, é? Está dizendo assim, somos crentes como você. Vocês são mesmo? Somos. Se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem crentes ou cristãos, para ele lá, filho de Abraão, vocês faziam igualzinho a Abraão. Vocês são filha do diabo. Até Jesus teve um dia Silvio. Amém? Se ouvirdes a minha voz, até a gente vai ter um dia, ou o dia de Jesus lá, a gente vai ter. Mas não pode ser todo dia, senão não sobra ninguém. Não pode ser todo dia. Às vezes a gente passa alguma coisa e a gente pensa que é culpa de Deus. Não, Deus não. É do diabo. O diabo não. Você, irmão. O problema é que você não está ouvindo a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, vai ter problema. Ou não é para fazer. Faz para você ver. Não ouviu a minha voz? Amém? Eu chamei você para quê? Para ser profeta, tá bom. Você fez o quê? Eu casei. Aí minha mulher morreu, foi cortada no meio, foi violentada na minha frente, morreu. Eu chamei você me ajudou. Claro, você precisa ser profeta. Você vai casar, tonto. Jeremias. Aleluia. Amém? Eu disse para você ser profeta, rapaz. Tempo integral. Full time na minha obra. Você não ouviu a minha voz? Eu mandei a vara te pegar. Então, muitas coisas são porque nós não escutamos a voz de Deus. Ouvir Ele, ouvir o Senhor, ouvir os seus profetas. Para quê, Senhor? Para que te vá bem todos os dias da sua vida. Amém? Vai que você pisa no cara do profeta e ele é meio Silvio. Amém? Vai. Já disse para os irmãos, peguei na igreja, irmão, terrível.
Ela mastigava pastores. Mastigava. Destruía pastores. Meu Deus. Sabe a igreja que destrói pastor? Fala da vida, fala do filho, fala da mulher, fala do cachorro, fala do gato. Acaba com a vida do pastor. E o meu pastor chegou: Silvinho, você vai pra lá, viu? Pra onde, pastor? Pra onde mastiga pastor? Você vai pra lá. Você tem certeza? O senhor está preparado para ficar só nas cadeiras? Só Jesus. Aí ele falou assim: não, filhinho, você vai lá com amor, com jeitinho, cheio de amor para dar, né? Cheio de amor para dar. Começava o culto, eu chamava o segundo e falava para ele assim: ó, você vai, é um menino, era um moço. Você vai abrir o culto, você vai cantar um louvor, ensinando ele a trabalhar. Amém? O que ele fazia? Só até aí, tá? Não passa. Só até aí. O que ele fazia? E até lá. E comigo, irmão, é só uma vez. Aí é assim. Depois que eu fico cantando, que eu abro a igreja e fico esperando o cliente chegar. Qual a hora do culto? É 8? É 8. 8 horas você começa a cantar. Faço oferta com um só. Prego para 2. Dou amém para 300. Entendeu? E aí lá tinha esse negócio. Vamos chegar 8h15 para ver a cara dele. Ah, eu não via minha cara, porque já estava na unção já. 8h15 já estava top o culto. Porque eu não esperava. Eu marquei um encontro com quem? Com Deus. Aleluia. E Deus não chega atrasado, pastor. Deus chega no horário. Crente não chega, mas Jesus chega no horário. Marquei um encontro com Deus, cheguei no horário, a bênção é minha. Você não pegou? Problema seu, eu estou com a minha. Amém? Foi, começou a ser reclamações. Não acharam nada na minha vida, foram reclamar de mim. 1 mês, 2 meses, já estavam reclamando de mim para tudo quanto é lado. Meus irmãos pastores falaram assim: o que você está fazendo aqui no lugar? Está todo mundo reclamando de você. Eu falei: ixi, está preocupado por quê? Cuida da sua igreja. Vamos lá em casa conversar com a mãe. Minha mãe manda em mim desde quando? Eu saí de casa com 15 anos de idade, então desde quando minha mãe manda em mim? Quem manda em mim é Deus, rapaz. Enquanto Deus mandar em mim, eu vou fazer o que Deus manda. Eu não vou fazer o que a tua mãe manda, nem que a minha manda, nem que você manda. Eu vou fazer o que Deus mandar e eu fazer. Eu avisei que se eu fosse, eu ia. Mas que se eu fosse, o negócio ia ser feio. Cheguei um dia, eles tudo marrudo. Pastor, precisamos conversar. Depois no final do... Não, pastor, vamos conversar agora. Vocês querem conversar agora? Queremos. Tá bom. O que vocês querem conversar? O senhor não deixa cantar na hora que a gente quer, o senhor isso, o senhor aquilo. Vamos